Tem uma interrogação na Bíblia muito séria, que a gente não presta atenção. O profeta pergunta assim: de que reclama o homem sobre a face da terra? Aí ele mesmo responde: o homem reclama dos seus próprios pecados. E aí? A gente, quando tem um problema, a gente quer reclamar, quer questionar Deus. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mas o homem reclama dos seus próprios pecados. E o certo é não reclamar, mas dizer a Deus: pequei. Pequei. E pedir misericórdia, pedir perdão. Porque se você reclama alguma coisa, se eu reclamo, é dos seus próprios pecados. Nós temos uma mentalidade que nós somos justos e não somos pecadores. E basta nos aproximar de Deus para nós podermos se conscientizar disso. Jó era um homem que achava que era justo. Ele vai citando as suas obras, suas boas obras, os olhos do cego, os pés do coxo, o pai dos órfãos. Ele vai citando as suas boas obras. Ele era como um juiz na praça da cidade, os jovens os cercavam, era conselheiro. E ele achava que era justo até chegar perto de Deus. E quando ele chega, ele fala: me abomino no pó e na cinza. Ele vê que ele não é nada, que ele não é ninguém. A gente tem a história de Caim, que a Bíblia diz que era do maligno. E às vezes nós se comportamos como ele. Quando Deus o cobrou, e ele disse para Deus que o castigo era muito, que ele não poderia suportar aquele castigo. E talvez você esteja nessa situação, porque o justo é punido aqui na terra. Todo pecado tem uma justa retribuição. Deus cobra as nossas transgressões. E talvez nós, às vezes, se comportamos como Caim. Em vez de falar para Deus: eu pequei, tem misericórdia de mim, nós fazemos como Caim. Pecado traz consequências. E uma consequência grave, dependendo do pecado. E é isso. Nós temos que se comportar como Davi. Davi, quando o profeta chega para repreendê-lo e fala com ele, ele fala: eu pequei. Eu pequei. Então, quando você for reclamar com Deus, fazer alguma oração, reclamando: ah, Senhor, por que lamúria, lamentação? Não. Faça como, se não me falha a memória, Neemias, Jeremias. Embora eles não faziam parte daquela turma que cometia abominações aos olhos de Deus, mas eles falavam: nós pecamos. Nós pecamos. E Davi tinha pecou muito mais que Saul, mas ele tinha, como a Bíblia diz, o Senhor diz: um coração quebrantado não rejeitarei. Davi tinha esse coração aquebrantado. Imagina se fosse Saul, que o profeta fosse lá repreender ele. Ele ia falar: ah, aquela mulher não tinha nada que estar pelada lá no terraço lá.
e levar as coisas desse jeito. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, dá uma olhada aí. Dá uma olhada, faz uma revisão. Peça ao Senhor como o salmista pedia. Às vezes a gente não enxerga, lance diante dos meus olhos, Senhor, as minhas abominações. Pediu o Senhor para não permitir que o príncipe deste mundo, príncipe das trevas, segue o nosso entendimento a ponto de nós ficarmos obstinados sem enxergar que somos pecadores. A ponto de fazermos como aquele fariseu, batia no peito. Eu faço, eu aconteço, eu jejum, eu oro, eu não sou como esse aí. Já o publicano, glória a Deus, ele não tinha nem a condição de levantar os seus olhos para os céus, por causa do temor a Deus. Não está reclamando? Está reclamando? A gente na terra temos duas fases. Bonância, Salomão disse, bonância. Goza. Compra carro, compra casa, compra roupa, come filé mignon, faz churrasco. Mas na adversidade, considere o tempero que Jesus deixou são as aflições. No mundo tereis aflições, e a aflição é sofrimento. A aflição é quando Deus nos priva de prazeres, que o nosso cérebro é uma máquina desenfreada em busca de satisfação e prazer. Então Deus nos priva de prazeres e a gente quer reclamar, quer lamentar. Não. Eu pequei, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a passar nessa prova, nessa dificuldade. Nunca se apresentar diante de Deus como um justo. Então, alcançaremos as suas misericórdias. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Você está com o Pregador do Mato, Pastor Stanek. Vai lá no nosso canal no YouTube, Pregador do Mato, se inscreva lá. Comente aí no vídeo e nos segue no Insta, no Face. Nos ajuda a divulgar a obra, a palavra de Deus.